Controladores de destino. Caio, eu saí da religião e depois disso sou perseguido. Entendi a graça, deixei minhas décadas de religião. Porém os filhos do pastor me perseguem por toda parte, dizem que eu sou ingrato. Os filhos do pastor? Me perseguem por toda parte, dizem que eu sou ingrato, que cuspi no prato que comi. Fico inseguro por todos lá de dentro, me olharem como mau caráter. Olha só o que aconteceu. Tudo que vou fazer agora, eles me vigiam. Todo lugar que vou, eles me espionam para depois jogar. Eles contrataram a CIA, porque a ABIN não tem competência para tanto. Olha onde eles foram, cara. A ABIN é fraca, né? Tem que contratar a CIA. Mas vamos lá. Onde vou, eles me espionam para depois jogar em público que me contaminei com a prostituição. Isso, veja só, porque minha irmã me chamou para ser padrinho e eles... Perdão, Caio. Isso só porque simplesmente dizem que estou me prostituindo com a idolatria, porque fui ao batizado de um sobrinho na igreja católica, que minha irmã me chamou para ser padrinho dele. Eles tentaram usar a influência que tem na cidade para tirar o meu emprego, Caio, com o argumento de que se eu não sou fiel nem a Deus, como serei ao patrão? Olha o argumento. De sorte que meu chefe é coerente e não embarcou nessa história deles, mas Graças é insuportável. Não temo o controle da religião sobre a minha salvação, por isso sei que ninguém me tira. Mas fico em angústia por tudo que acontece nesse meio social mesmo, e entro em pânico pelo fato deles quererem prejudicar minha família, sabe, cara? Isso, amigo. Olha com o cego já se converteu léguas na tua frente. O cego mandou até a família às favas quando a família não quis aprender com ele. Aí ele fala assim, Caio, eu fico com ódio deles por tudo. Isso é até vontade de me vingar, sabe? Mas eu não faço por bom senso. É isso que sinto, é instinto de vingança, ou até mesmo se eu cair, fizer algo como reação de oprimido, isso vai anular a graça sobre mim? Ele tem que parar com essa história ele tem que esquecer isso aí. Ele ficou preso a esses caras. Esses caras não têm esse poder todo, não. É porque ele alimenta esse poder, ele morre de medo desse poder, ele ficou paranoico com esse poder. Eles podem ter feito uma coisa, duas, três, vão fazer. Vão queimá-lo aqui num grupo, no outro, já ligaram lá para o chefe, não deu em nada, não vai dar em nada. Ele tem que esquecer essa seita. Isso é uma seita, isso é um manicômio. Isso é uma loucura, meu amigo. Pare com isso. Eles não têm poder de te pegar na rua, não. Para com essa história só. Não ouça mais, não vá mais, não queira saber. Não frequente a página deles, não frequente o Facebook deles, não abra nada deles. Acabou. Você é um homem, rapaz. Decida a sua vida, meu filho. É muita gente entregando a alma aos caprichos de malucos. Está faltando em vocês um mínimo de defesa pessoal. Sabe? Eu acho que tem que começar a mandar o pessoal para o jiu-jitsu primeiro. Para aprender defesa pessoal, para ter um mínimo de segurança própria. Não é possível, é muita fragilidade. Vocês permitiram que a lavagem cerebral fosse embora. Olha você aí. Você ainda está com a cabeça lavadinha. Está saindo, mas é aos poucos. Porque, de um lado, você já sabe que a religião não tem poder. Mas o poder que você atribuiu aos filhos do pastor é uma coisa tão grande que é algo equivalente à CIA, no controle da cidade. E você fica nessa angústia. Então tem um lado dela que é real. Eles falam mal de você, queimam seu filme. Outro lado é paranoico. É o fruto dessa lavagem anterior, ecoando em grandezas e exacerbações na sua mente. É fantasia. Pare. Quanto menos importância der, mais rápido eles secam. Nem toque nesse assunto. Você os alimenta pelo seu medo, meu filho. E se voltar lá para pagar algum, para bater ponto, vai dar poder para eles. Tem muito lugar com gente boa de Deus aí na tua cidade, onde as pessoas não existem como 666, para querer controlar os outros, nem determinar a existência da vida de ninguém. É você que decide. Assim como a gente sai de qualquer lugar ruim, a gente sai desse também. Entendeu, meu querido? Aprendam a sair dos lugares. Que coisa mais estranha vocês não conseguirem.
É uma coisa doida. Abre a porta da prisão e fica todo mundo lá. Cadeias invisíveis, sai. Eu não consigo passar essa muralha, esse campo de força invisível. Em nome de Jesus, fiquem livres dessa potestade maligna. Fica livre, meu filho, em nome de Jesus. Aceita a saúde mental de um homem que crê no Evangelho e não adoece com a loucura dos outros. Última para terminar. Como deixar de ser híbrido, Caio? Eu apenas devo aceitar a graça e viver em paz? Não é apenas a graça. A graça não é uma doutrina. É outra desgraça evangélica. Foi terem transformado a graça numa doutrina. Como tem gente que diz aí, o Caio é um homem de Deus. Pena que o problema dele é a graça. Sim. Já vimos isso aí. Já ouviu falar isso. Caio é um homem de Deus. Pena que o problema dele é a Não, graça. ele prega a graça. É graça demais. Mas o que não é graça? Se não há graça, não há Gênesis. Não há luz sendo criada, não há universo. Nada foi criado sem graça. Tudo é favor imerecido. Tudo é graça. Só estúpidos não entendem que tudo é graça. Não há uma doutrina da graça. Viver é graça, respirar é graça. Davi disse isso, a tua graça é melhor que a vida. O que não é graça, gente? O que você criou? O que você inventou? O que Deus usou antes do Big Bang para ser o ponto de partida de algo? Qual a contribuição de qualquer coisa? Ele arrancou tudo do nada. Tudo é graça. Tudo não existia. Se não existia e foi tirado para ser, é graça. Se não merecia e foi justificado, é graça. Se não era e passou a ser, é graça. Não é possível que vocês não entendam. Como o diabo conseguiu cegar o entendimento dos religiosos incrédulos é uma coisa demoníaca, minha gente. É diabólica. Dia a dia eu me convenço mais do diabolismo, do que se conseguiu fazer dessa hibridização, que não é Jesus e que não deixa ser, que não entra e impede os que estão entrando. Essa hibridização é uma desgraça. A hibridização é a marca do cristianismo. Se olha, por exemplo, para a Igreja Católica, a missa é a repetição do sacrifício de Cristo, feito mais ou menos conforme o ritual judaico antigo. Repetição do que a Bíblia diz que é irrepetível, que foi uma vez para sempre, se repete. Aí a lei entrando no processo da salvação, como rito de repetição. Olha a sutileza como vai. Aí tudo é repetição. Se você não participar daquilo, não aviva aquilo. Não tomar aquele remédio, perdeu. Se não renovar, foge. É dependência. É tudo menos graça, é tudo menos favor imerecido, é tudo menos Deus, é tudo mais somente homem. E aí, o Evangelho a gente tem que bancar. Jesus nos aceita se a gente frequentar um lugar, se a gente der dinheiro para esse lugar, a gente fizer isso, a gente fizer aquilo, Jesus aceita a gente se. Não é graça. É diabo enganando vocês. Aí transformaram a graça numa doutrina. Aí tem a doutrina da justiça de Deus, a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da onipotência de Deus, a doutrina da liberdade de Deus, e tem a doutrina da graça de Deus, que é um confeito que Deus aplica quando dá. Só aplica em crentes. Porque se o cara não levantar a mão, não for batizado, não tem graça, porque eles dizem que aí tem só a graça comum. Ah, é? Graça comum é para moçada que não entrou na igreja, que não levantou a mão, não foi batizada. A graça comum. Graça comum. Essa graça comum é Deus mandando chuva, água, quebrando o galho da moçada, mas não são filhos de Deus, não. É Deus fazendo favorzinho às criaturas. Graça especial é só para crente. Ah, tem a graça especial. Tem esse pecado, tem essa blasfêmia, tem essa separação do joio e do trigo, Deus na doutrina desse satanismo. Tem. É nojento. Deus trabalha com essas. Fica todo mundo assim. Todo mundo sem paz, todo mundo sem
alegria, todo mundo na dúvida, todo mundo com medo, todo mundo inseguro, todo mundo com medo de Deus, todo mundo devendo alguma coisa a alguém, todo mundo com uma culpa de ser que não sabe de onde vem. É diabólico demais que em nome do Evangelho um ser humano se torne tudo que o Evangelho diz que um ser humano não deve ser. É diabólico demais, brother. E aí? Falando aqui daquele vídeo que você rodou do... Só um parênteses, o Fábio de Mello, ele, coitado, ele não vai aguentar o tranco, porque ele é um rapaz que tem uma teologia melhor do que a maioria dos padres. Ele deixa um Marcelo Rossi no chinelo. O Marcelo Rossi, coitado, é um bonequinho de ritos. Eu tenho muita compaixão do Marcelo Rossi, sempre tive. Claro. Fábio de Mello é infinitamente mais articulado, mas ele também tem muitos compromissos artísticos. Tem muito Fábio Júnior dentro dele também. Tem muita coisa envolvida. Tem vários Fábios ali. Tem muitos Fábios dentro dele. Eu entendo a dor dele. Não é diferente de um monte de gente que eu podia citar o nome aqui no meio evangélico, que são os verdadeiros bundões evangélicos, que dizem: Caio, eu creio em tudo que você ensina, em tudo, mas na hora do vamos ver, eles sempre botam 20% menos para não se comprometerem. Eles sabem que é deles que eu estou falando. De vocês, meus amigos, que andaram comigo uma caminhada aí de muitos anos, que dizem que entre vocês eu sou o melhor. Mentira, eu não me vejo assim. Vocês é que dizem isso como pretexto para vocês mesmos. Perdi o respeito pela covardia, pela frouxidão. Vocês quase são, nunca se atolam na verdade. Padre Fábio tem muito mais desculpa para eles do que esses líderes evangélicos, meus filhos, meus quase filhos na fé e no ministério. No ministério dizem que tudo que aprenderam foi comigo, mas na hora H, não vou citar nomes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São frouxos, covardes, cultuam o que receberam. Como alguns já me disseram: eu não posso largar, eu sou presidente de um clube poderoso que me paga um salário maravilhoso. Eu não posso, são gestores da própria hipocrisia. O Fábio de Mello tem compromissos e compromissos e compromissos. Então a Canção Nova o botou para fora. Mas me mandaram um link ou dois esse fim de semana do blog dele, onde o coitado fez uma meia-culpa lá, não em relação à Canção Nova, mas a uma outra declaração que ele fez, que incidia muito mais sobre a estrutura da Igreja Católica. Aquela de Maria? Não, aquela ali incide sobre teologias do catolicismo popular, que os teólogos católicos não creem e nunca creram nela. Elas são apenas vendidas para popularização da fé católica entre o povo pagão e cristão. Mas eles não creem naquilo. Então quem ouviu o padre Fábio falar que, olha, vocês estão exagerando na Maria, a fé em Jesus, aquilo que a gente rodou aqui, mostrou para o pessoal, ele foi disciplinado lá do Canção Nova por isso. Mas quando ele incidiu sobre a estrutura católica, numa outra declaração até anterior àquela, o bicho pegou feio. E eu vi uma retratação esse fim de semana dele, dizendo: não, não é isso, eu sou isto, vou ser sempre. Ele não tocou no que ele tinha dito sobre Maria. Mas aonde o calo apertou, que foi no nível institucional, o bicho pegou, foi ali. Ele retrocedeu. O querido Boff retrocedeu, meu amigo Leonardo Boff. Não encarou Ratzinger até o fim. E olha, que era a teologia da libertação, que supostamente estava aí para enfrentar o cão, se fosse preciso. Não aguentou Ratzinger, aceitou 2 anos de silêncio. Depois apenas deixou de ser sacerdote católico, continua a ser um teólogo por aí, vivendo a fé, casou e tudo mais. Mas eu imaginava que uma vez que aquilo acontecesse, o bofe que emergisse daquilo não fosse ser só um pensador dizendo coisas bonitinhas aqui e ali. Fosse ser uma espada sacada e um homem de guerra. Hoje em dia eu só vejo um homem muito parecido com Rubem Alves,
cheio de poesia, de coisas legais. Eu tenho infinitamente mais respeito pelo Leonardo Boff do que pelo Rubem Alves, que para mim é o bundão dos bundões. É só blá, 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 poesia, benjaminzeiro, plantinha, não sei o que, blá, blá, blá. Chama para carregar saco de batata e levar para os pobres. Ele não leva um respeito nenhum por esses caras. São intelectualidades de si mesmas. São indivíduos corcundinhas, narcisistas. Sabe a história do corcundinho? Eu não vou repetir. Ficou corcunda de tanto chegar lá. É dele com ele mesmo, retroalimentação. Pelo Boff eu tenho infinitamente mais respeito. Mas lamentei, porque eu pensei que uma vez saído daquela estrutura, ele ia virar um profeta desvairado da verdade do Evangelho, que ele carrega no coração e sabe muito bem qual é. Então, gente, o que está faltando mais do que tudo é coragem. E aqui no meio protestante tem um monte de gente que sabe de tudo. Cresceram comigo. Se eu citasse os nomes aqui, vocês iam ficar com vergonha. Eu tenho vergonha por eles. Trabalharam comigo, foram assalariados do meu ministério anos e anos, ou bebiam lá todo dia, ou estavam lá o tempo todo. Caio, meu querido, meu irmão, meu pai, não sei o que, tal, e até hoje encontram comigo, dizem Caramuru, Caramuru, tudo que eu aprendi veio de você, você foi o meu herói. Que coisa, não me ofendam. Eu não tenho ninguém para quem eu tenha sido importante que seja tão frouxo como vocês são. Vocês me fazem ter vergonha de vocês. Cada dia mais eu quero ficar longe. Tenho vergonha de vocês. Eu vi um desses que trabalhou comigo há anos, que na minha presença não tem a coragem de dizer as idiotices que ele escreve por aí. Mas eu li essa semana ele dizendo que a melhor coisa que aconteceu à Venezuela foi a chegada do Hugo Chávez. Que Hugo Chávez vai ser lembrado nos páramos celestiais pelo bem que fez ao povo da Venezuela. Meu amigo, meu irmão, é contigo que eu estou falando. Na minha presença você não fala isso. Se falar, eu te engasgo. Quero ver você, esse homem, me repetir, como dezenas de outras vezes que você veio com palhaçadas e eu estava lá e te encarei nos últimos 35 anos e você calou bonitinho. Por quê, hein? É porque na hora do vamos ver, você não segura a onda. Não segura. Não respeito nenhum de vocês. Respeito o pobre, o humilde, respeito quem está sofrendo pelo Evangelho. Agora, quem sabe a verdade, mas faz contas e diz, quanto eu vou perder se eu abraçar o Evangelho? Seguraram no arado, olharam para trás, não são dignos do reino de Deus. São religiosos bonitinhos, maquiados, psicologicamente muito mais sensíveis, mas eu sei quem vocês são. Eu fui o proctologista de vocês. Conheço todos vocês, meus amigos. Por que nenhum de vocês se levanta contra? É porque vocês sabem que se eu abrir o escanhanvades daqui, vocês não sabem onde se esconder. Não é verdade? E aí? Aquele vídeo que você rodou do fantasma. Só um parênteses. Tem gente que me ouve falar isso, pensa que eu sou arrogante. Eu não sou. Deus sabe que eu não sou. Eu só estou irado de tanta covardia, de ver a gente estar vivendo um momento mais nevrálgico da fé. Mais nevrálgico. Provavelmente da reforma protestante para cá não tem havido um momento tão nevrálgico para as viradas do que esse, ver os caras que podiam fazer a diferença ficarem sempre em 50 tons de cinza e nunca segurando a onda. Para mim não dá. Eu cansei. Você acha que tem muito mais pessoas capazes hoje de revolucionar do que tinha anteriormente? São meus amigos, eu estou te falando. Trabalharam comigo, andaram comigo anos, cresceram na fé, junto comigo. Me chamavam, não assim verbalmente, mas espiritualmente, me consideravam um mentor, um pai. Até hoje dizem que as coisas mais lúcidas que eles aprenderam do Evangelho, aprenderam comigo. E eles sabem, e são os que eu estou ensinando aqui. Eles vão até onde é conveniente, mas passou dali, pode ter implicações, eles retroagem. E já tiveram até a coragem de dizer, que bom que você está aí para dizer tudo que a gente não pode. Dá para respeitar a gente assim? Não dá, Braulio. Porque é do Evangelho que a gente está falando. Não é uma gestão de informação sobre a Avon, nem sobre a Herbalife. É Evangelho eterno. Dá para alguém dizer, obrigado, fala tudo que eu vou ficar daqui só olhando e aproveitando as oportunidades.
Vergonha de vocês tenho eu.